Olá, eu sou o professor Caio Galvão. Nós vamos agora para uma aula sobre biologia. Pode passar. Aqui eu trago para vocês quais são os principais assuntos recorrentes na prova do Enem referente à disciplina de biologia. Repara que 3/4 da prova vão estar abordando temas principais, que serão eles: ecologia, fisiologia e anatomia humana, biologia celular e a genética. Então agora, nessa reta final, você deve estar focando muito nessas disciplinas para conseguir priorizar uma ótima nota. Pode passar. Dentro da genética, quais são os principais tópicos que nós vamos abordar? Biotecnologia, leis de Mendel, sistema BO relacionado à parte de genética do sangue e a parte de genética molecular, falando de síntese de proteínas. Em ecologia, veremos os temas preservação ambiental, ciclos biogeoquímicos, interações ecológicas e fluxo de energia dentro dos ecossistemas. Na biologia celular, nós teremos fisiologia das organelas, permeabilidade da membrana, divisão celular e metabolismo energético. E na fisiologia e anatomia, nós temos o sistema digestório, sangue, sistema endócrino e o sistema imunológico. Esses são os principais temas que nós vamos encontrar na nossa prova. E aqui eu trago para vocês algumas questões para a gente entender um pouco como esses temas podem ser abordados. Primeiro, essa questão aqui vai falar sobre o ciclo do nitrogênio. Fazer a leitura da questão com vocês. A rotação de culturas, juntamente com a cobertura permanente e o mínimo revolvimento do solo, compõe os princípios básicos do sistema de plantio direto. O aumento da diversidade biológica do solo contribui para a estabilidade da produção agrícola por causa de diversos fatores. Entre eles, o processo de fixação biológica de nitrogênio realizado por bactérias. Durante a prova, você deve sublinhar esse termo, porque isso vai te ajudar na execução dessa questão. O comando traz para a gente: nesse processo biológico, ocorre a transformação de... Pode passar? Vamos dar uma revisada então agora no ciclo do nitrogênio para a gente entender como que a gente consegue resolver essa questão que está pedindo para a gente identificar o processo de fixação do nitrogênio. Seguinte, o ciclo do nitrogênio vai começar com o nitrogênio na sua forma gasosa, o N2. Pode passar. Esse nitrogênio gasoso ele vai ser transformado em amônia. Pode seguir? Esse processo ele é denominado fixação do nitrogênio e ele é realizado por bactérias fixadoras, assim como a gente vai encontrar na adubação verde, um assunto muito recorrente na prova do Enem. Porém, essa é a única forma de encontrarmos a amônia? Não. Existe uma outra forma da amônia aparecer. Na sequência, a matéria orgânica também pode ser decomposta em amônia, desde que essa matéria apresente o nitrogênio. Olha aqui. Esse processo é conhecido como amonificação e ele é realizado por fungos e bactérias. Chama a atenção de você que esse é o único momento que nós teremos a participação de um outro reino que não seja o Monera no ciclo do nitrogênio. Aqui aparece o reino fungi. Olha os fungos realizando essa decomposição. Agora, essa amônia que foi fixada, então repara que é o que a questão estava pedindo, essa amônia ela vai sofrer uma série de reações. Que reações são essas? Pode seguir aqui, ó. Primeiro, a amônia é transformada em nitrito. Esse óxido é um óxido bem importante, cuja fórmula é NO2-. Esse nitrito vai ser transformado na sequência em, pode passar aqui, ó, processo de nitrosação, mais uma vez, nitrato. Mais uma vez aqui, por favor. Esse processo de transformação do nitrito em nitrato é conhecido como nitratação. E aqui você vai fazer uma pausa. Não confunda nitrosação com nitratação. A nitrosação vem primeiro e ela é realizada por bactérias do gênero Nitrosomonas. Enquanto a nitratação, ela vem na sequência, sendo realizada por bactérias do gênero Nitrobacter. Os dois processos químicos são conhecidos como quimiossíntese. E é esse nitrato que pode ser absorvido pelos vegetais para que a gente tenha, então, a formação de proteínas e ácidos nucleicos nas plantas. A partir daí, o nitrogênio entra na cadeia alimentar. Mas eu falei para vocês que é um ciclo. Se é um ciclo, esse processo precisa retornar à forma gasosa. E essa reação, por favor, mais uma vez, é conhecida como desnitrificação. Então, assim, a gente completa o ciclo do nitrogênio, aonde a desnitrificação é realizada por bactérias do gênero Pseudomonas. Esse ciclo biogeoquímico é muito importante e ele também tem alguns detalhes. Passa, por favor.
A formação do nitrato também é conhecida como nitrificação, só que você só deve utilizar esse nome se você considerar nitrosação mais nitratação. Então, as duas reações juntas podemos chamar de nitrificação. Além disso, eu trago para você mais uma formação muito importante. Olha aqui, NOx. NOx é o número de oxidação. E sim, a gente pode ter essa cobrança relacionada ao ciclo do nitrogênio. Por quê? O NOx do nitrogênio, nas moléculas que aparecem no ciclo, ele pode variar, variando de 0, -3, +3 e +5. Com base nesse NOx, nós podemos classificar essas reações em oxidação e redução. Sempre que o NOx aumentar, oxidação. Quando esse NOx diminuir, é uma redução. E a partir daí, nós podemos classificar a fixação do nitrogênio, que é que a questão está cobrando em si, como uma reação de redução, já que o NOx vai de 0 a -3. Na sequência, agora que nós já vimos que a fixação do nitrogênio é a reação que está sendo posta aqui, e essa reação é a transformação do nitrogênio gasoso em amônia, você já pode ficar seguro para poder marcar com tranquilidade a alternativa A. Então esse vai ser o gabarito, é o processo que está relacionado à fixação do nitrogênio. É fundamental que você saiba o ciclo biogeoquímico do nitrogênio para a realização da prova no segundo domingo. Na sequência, trago para vocês um outro assunto muito recorrente, biotecnologia. É um assunto que está em alta, ele traz para a gente a parte da genética sendo aplicada a conceitos tecnológicos muito atuais. E aqui eu trago para vocês uma prática muito realizada, por exemplo, pela Embrapa. Então, olha só, considere um fragmento ambiental, uma árvore matriz com frutos M e outras 5 que produziram flores e são apenas doadoras de pólen. DP1, DP2, DP3, DP4 e DP5. Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores. Os genótipos da matriz, da semente S1 e das prováveis fontes de pólen foram obtidos pela análise de 2 locos. Locos é a mesma coisa que genes, então 2 genes, A e B. E de marcadores de DNA conforme a figura. Tenho aqui uma figura, no caso uma tabela, que está me mostrando os genótipos da planta matriz, da semente e das doadoras de pólen. Essa daqui é uma questão que vai envolver genética e biotecnologia. E ela está falando de uma técnica muito importante chamada eletroforese. A gente precisa compreender essa técnica com muita tranquilidade, porque ela é recorrente no exame. Olha só na sequência. O que é a eletroforese? A eletroforese é uma técnica muito simples, que vai utilizar um conceito de eletricidade. Eu vou aplicar um campo elétrico em um equipamento onde eu apresento um gel. Esse gel é composto por agarose, uma substância que não tem afinidade elétrica, então ela não vai reagir a esse campo elétrico. Porém, o DNA, ele tem sim carga. O DNA é uma molécula negativa e, por ter carga, ele vai apresentar uma mobilidade dentro desse campo elétrico. E que mobilidade é essa? Repara aqui que eu coloco para vocês os poços onde eu vou depositar as amostras de DNA. E quando eu ligar essa máquina, eu vou perceber que, olha o que vai acontecer. Pode passar? O DNA vai começar a se movimentar. Essa migração do DNA no sentido do polo positivo vai ser observada. E é isso que nós queremos, por quê? Isso vai gerar um código, que é o código do DNA. Podemos chamar isso como um código de barras. E é um código de barras que vai ser muito específico de cada ser vivo. E é isso que nós comparamos no teste de DNA. Olha só na sequência. Aqui nós temos, então, um esqueminha mostrando como essa eletroforese funciona. É interessante perceber que os fragmentos de DNA vão migrando. Fragmentos menores migram mais. Fragmentos médios apresentam movimentação intermediária. E os fragmentos maiores, por serem mais pesados, tendem a apresentar uma movimentação menor, ficando mais para trás. E é isso que vai criar, então, um código que a gente pode olhar, inclusive fotografar e comparar. Um computador pode fazer isso e dar resultados muito precisos. E é exatamente isso que essa questão está trabalhando. Vamos voltar na questão.
Olhando para ela, quando você for realizar essa questão na prova, você tem que utilizar ela a seu favor. A questão está falando que aqui nós temos os genótipos das plantas. E o que você tem que identificar? Você vai ter que identificar qual das doadoras de pólen entre DP1, DP2, DP3, DP4 e DP5 forneceu o pólen para formar a semente. Então você tem que escrever o genótipo de cada uma delas para fazer essa análise. Isso é fácil de fazer. A questão coloca aqui loco A, ou seja, gene A, e os 4 alelos possíveis. A barra preta está representando qual alelo referente a esse gene cada planta apresenta. Então nós vamos na sequência. Passa mais uma vez, por favor. A planta matriz, ela apresenta o genótipo azão 1, azão 3, porque é onde eu tenho as barras pretas. Eu vou fazer isso agora para todas as plantas. Passa de novo. A semente, azão 1, azão 2. Mais uma vez, DP1, azão 3, azão 3. Já que ela só tem uma barra, isso significa dizer que ela tem 2 vezes esse mesmo alelo. Olha só a DP2, azão 2, azão 3. DP3, azão 1, azão 1. DP4, azão 3, azão 4. E a DP5, azão 3, azão 4. Agora presta atenção, repara que a semente ela tem o genótipo azão 1, azão 2. Eu percebo que a matriz tem esse alelo azão 1, mas não tem o alelo azão 2. Ou seja, a matriz só pode ter fornecido o alelo azão 1. E quem vai fornecer o alelo azão 2 são as doadoras de pólen. Então eu tenho que procurar nas doadoras de pólen alguma que apresente o alelo azão 2. Indica aqui mais uma vez, passa para mim. Então, a fonte da resposta vai estar no alelo azão 2, que eu estou destacando para vocês. Quem tem alelo azão 2 aqui? Se eu reparar, eu tenho alelo azão 2 na doadora de pólen 2 e na doadora de pólen, olha só, passa mais uma vez. Então, olha só onde eu vou ter esse alelo aqui, ó. Na doadora de pólen número 2, eu consigo perceber a presença dele. Ok? Perfeito? Vamos lá. Na sequência, vou olhar agora o gene B. Vou fazer a mesma coisa, escrevendo o genótipo para esse gene. Mais uma vez, a barra preta indica o alelo que eu possuo. Então, se eu tenho a barra preta no alelo 3 e se eu tenho a barra preta no alelo 4, eu tenho então que esse genótipo ele vai ser B3, B4. Vamos na sequência. Aqui na sequência nós temos então o genótipo da semente 1, B3, B3. Mais uma vez, doadora de pólen 1, B2, B4. É só olhar aqui onde estão as barras. Doadora de pólen 2, B2, B5. Doadora de pólen 3, B1, B5. Doadora de pólen 4, B5, B5, só tem a barra aqui embaixo. E a doadora de pólen 5, B3, B3. Ela só tem esse alelo. Eu só estou olhando agora para a doadora de pólen 2 e para a doadora de pólen 5, porque são as que apresentam o alelo 2. Então, somente elas podem ser a planta fornecedora de pólen, que é a resposta em questão. Então, mais uma vez, eu só vou olhar para essas duas aqui embaixo e já descarto as outras. Repara que a semente ela tem 2 alelos B3. Um veio da matriz, tá aqui. E o outro alelo B3 veio da doadora de pólen. A DP2 não possui o alelo B2. Ela só possui, aliás, o alelo B2, ela não possui o alelo B3. Então, ela não pode ter feito essa doação. Quem que doou esse alelo B3? Se eu for olhar na sequência, só tem a DP5. Então, a DP5 doou o alelo A2 no primeiro gene e doou o alelo B3 no segundo gene. Sendo assim, a análise aqui da semente 1, para a gente ver quem vai fornecer esse pólen, só pode ter sido, passa por favor, pode passar Maria, por favor, da planta doadora de pólen número 5. Então é ela que forneceu para a gente esse pólen, fornecendo esse material genético. Então essa é uma questão clássica de comparação de testes de DNA que aparece para a gente na prova do Enem. Na sequência, aqui nós temos uma outra questão de aplicação de análise farmacêutica. É muito importante que você entenda que o Enem trabalha muito com a competência de você ter a capacidade de aplicar estudos acadêmicos ao dia a dia, ao cotidiano. E aqui nós temos um exemplo.
Na indústria farmacêutica é muito comum o emprego de substâncias de revestimento em medicamentos de uso oral, pois trazem uma série de benefícios, como alteração de sabor em medicamentos que tenham gosto ruim, melhoria da assimilação do composto, entre outras ações. Alguns compostos poliméricos à base do polissacarídeo celulose são utilizados para garantir que o fármaco somente seja liberado quando em contato com soluções aquosas, cujo pH se encontre próximo da faixa da neutralidade. Então, aqui ele traz para a gente algumas informações. Primeiro, ele está falando para você que a gente pode apresentar um revestimento de celulose. Opa! Celulose é um carboidrato, um polissacarídeo. Ele tem um tamanho muito grande e essa molécula ela não é assimilada pelo nosso sistema digestório. É uma informação muito importante que você precisa estar atento. Segundo, ele já fala para a gente que esse revestimento é utilizado porque ele vai fazer com que esse composto ele consiga chegar até, no caso, locais que apresentem soluções aquosas, cujo pH se encontra próximo à faixa de neutralidade. Qual que é a faixa de neutralidade? Bem, essa faixa é conhecida pelo pH 7. Então, nessa faixa entre 6, 7 e 8, eu tenho um pH que está próximo ao neutro. E no sistema digestório, é fundamental que você saiba essas variações de pH. Vamos dar uma olhada nisso? Aqui eu trago para vocês o sistema digestório e eu estou dividindo quais são as 3 principais estruturas referentes ao sistema digestório: boca, estômago e o intestino. No caso, estamos falando aqui do intestino delgado. Então, quais são os órgãos que vão compor esse sistema digestório? Nós temos diversas estruturas, desde a boca, esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso. Porém, gente, para a prova do Enem, é importante que a gente seja objetivo. É importante que a gente foque nos 3 órgãos que vão apresentar uma ação digestiva que seja considerável, uma ação digestiva que seja, de fato, extremamente relevante para o nosso processo de absorção de nutrientes. E esses vão ser a boca, o estômago e o intestino. Por quê? Porque eles apresentam sucos enzimáticos. E nós precisamos conhecer esses sucos enzimáticos com muita tranquilidade. Olha só, na sequência, quais são os principais sucos enzimáticos que nós temos compondo o sistema digestório? Nós temos primeiro, saliva, cujo pH é 7. Opa! Olha o pH neutro aparecendo aqui. É importantíssimo que a saliva tenha um pH neutro. Pensa que nós somos mamíferos e, como mamíferos, nós amamentamos. Logo, se a saliva tem um pH neutro, isso significa dizer que o bebê pode amamentar, que ele não vai causar nenhum tipo de dano à mãe. Isso é fundamental dentro do princípio evolutivo. Qual que é a enzima que atua aqui? A amilase salivar, que é responsável pela digestão de carboidratos, mas isso não inclui a celulose. Agora, para pensar, se você ingere um medicamento, esse medicamento vai ficar muito tempo na sua boca ou ele vai ser rapidamente engolido por você? Rapidamente você vai engolir ele. Então, quanto tempo que esse medicamento fica em contato com a saliva? Um tempo muito curto. Logo, a ação da saliva nesse composto da celulose é mínima. Ou seja, não é a saliva que vai estar atuando relacionado a esse composto de celulose que envolve esse medicamento. Na sequência, suco gástrico. Esse é famoso. Tem um pH 2, extremamente ácido. Isso se deve ao ácido clorídrico presente nesse suco. A atuação do suco gástrico é no estômago. É tão ácido que o estômago não consegue absorver nenhum nutriente. Ele só trabalha com a digestão de proteínas. De tão corrosivo que é esse ácido, tem uma mucosa que protege esse órgão. Então, deixa toda a absorção para o intestino. E aí, olha só na sequência. O intestino é o cara da digestão. Tem muita coisa atuando no intestino. Tem o suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas, mas atua no intestino, e o suco entérico. Em relação ao suco pancreático, nós temos a digestão de proteínas, digestão de lipídios, digestão de carboidratos também. Aqui também tem uma outra amilase chamada amilase pancreática, e a digestão de ácidos nucleicos, no caso, DNA e RNA.
Aqui está suco pancreático, mas o nome é suco entérico ou suco intestinal. Esse suco termina a digestão e ele vai promover principalmente a digestão das proteínas, que ainda não foi finalizada, através das peptidases, e a digestão de carboidratos na forma de disacarídeos. Essas disacaridases, elas vão completar a digestão no caso da lactose, da maltose e da sacarose. Então repara como todo o trabalho de digestão, ele vai ser finalizado no intestino. Não é à toa que esse órgão apresenta metros de comprimento, aproximadamente entre 6 e 7 metros. Então ele é um órgão muito desenvolvido para garantir esse processo da digestão, para fazer com que esse processo seja finalizado e os nutrientes sejam absorvidos. E repara, o pH dele é o pH 8, então está naquela faixa próxima ao neutro. Então, se você fizer uma análise, você repara que tem uma variação muito grande do pH do estômago, 2, e do pH nessa região do intestino, próximo ali a 8. Pode passar? Isso quer dizer que, quando ele fala para a gente que essa celulose vai garantir que o fármaco somente seja liberado quando em contato com soluções aquosas, ele está se referindo à ação do intestino. O intestino tem soluções aquosas, suco pancreático e o suco entérico, e o pH ele se encontra próximo à faixa de neutralidade. Então, para que esse fármaco chegue até o intestino e seja absorvido, você tem a celulose envolvendo ele. Baseado nisso, a finalidade do uso desse revestimento será, pode passar por favor, garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas. E isso é muito importante que você entenda, porque tem outras aplicações. Exemplo, caso você queira pegar um comprimido, tirar ele da cápsula e abrir o conteúdo que você tenha farmacológico em uma solução, um copinho d'água para poder tomar, muitas vezes você vai fazer com que o efeito desse remédio seja nulo. Por quê? Porque pode ser que esse princípio ativo, esse princípio farmacológico presente dentro do comprimido não consiga resistir à ação das enzimas digestivas presentes no nosso sistema digestório, inclusive as variações de pH do mesmo. Então é fundamental que você mantenha o comprimido intacto, faça a ingestão dele para garantir o efeito do remédio ao longo do processo digestivo com a sua absorção. Na sequência, outra questão importantíssima que a gente pode trabalhar aqui é a parte da biologia celular. É muito recorrente nas questões de prova que a gente trabalhe com a fisiologia das organelas. Ou seja, eu estou falando aqui para vocês sobre as funções que as organelas desempenham dentro das nossas células. E aqui, olha o que a questão nos traz. A ricina, substância tóxica extraída da mamona, liga-se ao açúcar galactose. Caio, eu não lembro o que é a galactose. Fica tranquilo. A galactose ela é uma hexose. É uma das hexoses famosas. Nós temos a galactose, a frutose e a glicose. Essas 6 hexoses são muito recorrentes na prova de biologia por conta da questão relacionada à energia e à transformação energética que elas exercem. Fórmula química dela, C6H12O6. Isso é importante que venha na sua cabeça com muita tranquilidade. A galactose presente na membrana plasmática de muitas células do nosso corpo, após serem endocitadas e absorvidas, penetram no citoplasma da célula, onde destroem os ribossomos, matando a célula em poucos minutos. O uso dessa substância pode ocasionar a morte de uma pessoa e inibir diretamente a síntese de quê? Passa, por favor. Trago para vocês aqui o paradigma central da biologia. O que quer dizer isso? Aqui nós estamos falando das reações chaves a respeito da biologia. Então aqui eu trago para vocês como que a biologia vai estar coordenando DNA, RNA e proteínas. Isso é o elo entre a genética e a biologia celular.
A síntese de proteínas é uma reação extremamente simples, mas fundamental para a nossa vida. E ela acontece de forma muito semelhante em diversos seres vivos, sendo assim também um princípio evolutivo, mostrando para nós uma evidência de semelhança entre os seres vivos. A gente vai dividir a síntese de proteínas em duas etapas, representadas aqui nas cores azuis: transcrição e tradução. A transcrição, ela acontece dentro do núcleo, onde o DNA ele vai ser transcrito em RNA. Esse RNA nós chamamos de RNA mensageiro e ele é responsável por passar a mensagem de como essa proteína deve ser produzida. Fora do núcleo, nós temos a segunda etapa, conhecida como tradução. E na tradução, nós temos o ribossomo, olha só ele aparecendo aqui, atuando na transformação do RNA mensageiro em proteínas. Então, a função do ribossomo é garantir a tradução proteica. Além disso, outras reações que também envolvem DNA e RNA podem ser observadas. Dentre elas, nós temos replicação, processo esse realizado por alguns vírus, mas também observado durante a divisão celular. Quando nós falamos com vocês sobre divisão das células, nós temos aqui o DNA sendo transformado em outra molécula de DNA. Isso ocorre na fase S. Então, essa replicação é fundamental para que a célula possa se dividir e se multiplicar. Assim, uma célula pode dar origem a duas células dando origem a 4 e assim por diante. Então, a mitose depende desse processo. Mas chama atenção, mais uma vez, aqui, da transcrição reversa. A transcrição reversa é uma reação que só existe em um tipo de ser, que nós nem vamos considerar seres vivos, que são os vírus do tipo retrovírus. E um ótimo exemplo de vírus do tipo retrovírus é o HIV, o causador da AIDS. Então, esse retrovírus, ele consegue inserir o RNA viral nas nossas células, células essas imunológicas, células de defesa, e transformar esse RNA viral em DNA viral. E por que que isso é tão importante para o vírus e prejudicial para o nosso corpo? Porque o RNA viral passa desapercebido pelos nossos sistemas de defesa e reparo, sendo assim facilmente transformado em DNA, fazendo com que esse material genético viral adentre no núcleo das nossas células. Gente, o núcleo é como se fosse uma sala extremamente importante, onde todas as informações de gerência da célula serão tomadas. Ao adentrar no núcleo, esse material genético viral, ele pode tomar diversas decisões que vão mudar o destino daquela célula, fazendo com que essa célula possa ser destruída ou utilizada para a replicação de novos vírus. Então é muito perigoso que isso aconteça, porque a partir daí a célula se torna refém do vírus. Então o retrovírus realizar esse processo reverso é algo extremamente prejudicial. E é aqui que entra um dos medicamentos que compõem o coquetel que atua contra o HIV. O AZT, ele é um inibidor da transcrição reversa. Por isso que conhecer essa reação é algo muito importante. E como o Enem ressalta muito os desenvolvimentos oriundos da nossa ciência, é fundamental que vocês saibam que o AZT ele é extremamente aplicado hoje em dia em pesquisas científicas desenvolvidas no Brasil. E o Brasil é referência mundial nesse tipo de estudo. Então, sim, pode aparecer no Enem uma questão que fale sobre HIV, falando sobre transcrição. Vamos na questão? Aqui nós temos o ribossomo realizando o processo de tradução, formando uma cadeia proteica ou peptídica, tanto faz. Então, se eu destruo o ribossomo, eu impeço a formação da proteína, que é o que a questão vai estar se referindo. Na sequência, o uso dessa substância pode ocasionar a morte de uma pessoa ao inibir diretamente a síntese de quê?
RNA, DNA, lipídios, proteínas ou carboidrato? Gabarito aqui nessa questão vai ser letra D. Por quê? Porque o ribossomo atua na tradução de proteínas. Então eu vou impedir diretamente a síntese dessa molécula. E com isso, eu vou afetar completamente o metabolismo da célula. Então é perigosíssimo o uso dessa substância e ela pode ser considerada, sim, uma substância tóxica para o nosso organismo. Trago para vocês aqui também uma questão bônus. Essa questão aqui é uma questão muito interessante que apareceu na prova do Enem do ano passado e ela vai falar sobre a dengue e vai falar sobre medidas profiláticas acerca da dengue. Nós temos aqui, ó, a curcumina, uma substância que confere a cor alaranjada ao açafrão, pode auxiliar no combate à dengue quando adicionada à água de criadouros do mosquito transmissor, o Aedes aegypti. Essa substância acumula-se no intestino do inseto após ser ingerida com a água do criadouro e, quando ativada pela luz, induz a produção de espécies reativas de oxigênio que danificam de forma fatal o tecido do tubo digestório. A forma de combate relatada tem como atividade... Vamos passar aqui mais uma vez. Gente, essa daqui é a larva do Aedes aegypti. É uma larva muito conhecida por todos nós, porque é uma doença que é muito recorrente na região sudeste, mas em todo o Brasil. Afinal de contas, o Aedes aegypti, apesar de ser um mosquito que não faz parte do nosso ecossistema, ele veio, no caso da África, ele se estabeleceu muito bem aqui. Ele reproduz em qualquer tipo de fonte de água que esteja parada, facilitando assim o desenvolvimento da larva. Essa larva vai absorver a curcumina e, ao absorver a curcumina na presença de luz, e essa substância vai ser ativada, fazendo assim com que danos ao sistema digestório sejam desenvolvidos. Então eu vou afetar a larva do animal. Isso é fundamental, porque se eu afeto a larva, eu estou impedindo a reprodução do inseto. E sem a reprodução do inseto, eu não terei a propagação do principal vetor da doença, que é o Aedes aegypti. Então, ao combater esse mosquito, eu consigo controlar essa doença, que já é um caos nas nossas vidas há muitos anos, principalmente no período do verão. Olha na sequência. Então, a forma de combate relatada tem como atividade, o gabarito aqui para nós será, na sequência, o impedimento do desenvolvimento da larva. E é fundamental, então, que você tenha essa informação, esse conhecimento de que a larva é que vai ficar nos criadouros de água. Então, gente, é fundamental que a gente conheça muito bem esse ciclo de vida do Aedes aegypti, aonde a larva vai ficar nos criadouros de água, o adulto vai se desenvolver após o processo de metamorfose e vai, então, começar o processo de contaminação, principalmente relacionado às fêmeas, que são as hematófagas, e vão utilizar pessoas, por exemplo, como fonte de alimento. Se a gente controla, então, o desenvolvimento dessa larva, tudo fica muito mais fácil. Por isso que a maioria das campanhas relacionadas à dengue, elas vão estar muito relacionadas ao combate desses criadouros, evitando o acúmulo de água parada e uma série de outras medidas para evitar a propagação desse inseto. Mais uma vez. Bem, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês com os principais tópicos referentes à prova. A gente tenha feito uma revisão dos principais assuntos e assim vocês fiquem mais tranquilos para realizar um bom exame e garantir aquela nota maravilhosa. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.